Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Henrique Frank e hoje a gente vai falar sobre o que é o Big Data. A gente vai passar por alguns conceitos aí do Big Data, vai falar um pouquinho o que são dados estruturados, não estruturados, semi-estruturados e dar um overview geral aí das suas aplicações, tá bom? Esse conteúdo aqui, ele foi selecionado a partir de um comentário que o meu amigo Vinícius fez em uma caixinha de perguntas que eu tenho lá no Instagram. Então, se você também quiser um conteúdo específico para você, que você quer aprender mais sobre tecnologia, não deixe de comentar aqui no YouTube e também mandar uma mensagem lá pelo Instagram, tá? Eu estou aceitando qualquer tipo aí de recomendação de conteúdo e tudo mais para poder estar produzindo aqui mais material para vocês, tá bom? Então vamos lá. Antes de tudo, eu queria pedir para vocês deixarem o like de vocês aqui nesse conteúdo, se inscrevam também no canal, me sigam nas minhas redes sociais. Hoje eu tenho o Instagram, tenho o TikTok, tenho o YouTube, até mesmo o meu LinkedIn, se você quiser me acompanhar por lá. E também alguns podcasts que eu tenho lá no Spotify, tá bom? Então, o que não falta é conteúdo, tem conteúdo todo dia da semana, então me acompanhe aí pelas redes, beleza? Vamos pro tema então. O que é o Big Data, né? O Big Data é um termo que ele descreve grandes volumes de dados que são muitas vezes difíceis de gerenciar, tá? Então, cada vez mais com a evolução aí das tecnologias, dos celulares, dos dispositivos, a gente vem cada vez mais coletando dados, coletando novos dados, e aí a gente gera uma infinidade de dados para serem consumidos, para serem realizadas as análises e serem tratados também. E o Big Data ele cuida justamente dessa parte, tá bom? E aqui a gente vai falar muito que não importa muito eu ter um imenso volume de dados, se eu não tiver uma boa análise, se eu não tiver um valor gerado aí para esses dados, se eu não tiver um bom tratamento e tudo mais, então a gente vai entrar no detalhe aqui cada um desses tópicos, tá bom? O conceito aí de Big Data ele ganhou força no início dos anos 2000 com um analista aí da indústria chamado Doug Lenny e ele criou o conceito dos 3 Vs. E esse é o conceito mais difundido aí sobre Big Data e eu vou mostrar para vocês aqui em um conteúdo que eu achei nesse site da Coforge, tá? Então vocês já devem estar vendo aí, mas aqui a gente tem essa quebra dos 3 Vs do Big Data. Volume de dados, ou seja, a quantidade de dados gerado, se está online ou offline, se é kilobytes ou terabytes, também como que ele é salvado, né? Se ele é salvado em tabela, se é salvado de maneira mais simples. Temos também a velocidade dos dados, então a velocidade como esses dados são gerados e são comunicados. Então hoje a gente vê a evolução muito aí do 4G para o 5G, tudo pensado aí no IoT, na velocidade que você tem essa interação entre o dispositivo, a análise e a própria resposta que o dispositivo vai dar. A geração de dados em tempo real, né? Então isso é uma coisa muito difícil, principalmente quando a gente tem dados pesados. Porque o nosso limitante acaba sendo muitas vezes a internet ou o processamento aí dos nossos dispositivos, mas a gente tem cada vez mais essa geração em tempo real e também a análise, tá? Aí também velocidade dos dados online e offline, e aí também falando se são em strings, se são em pacotes ou são em bits, né? Então o próprio stream, ele é quando você tem essa transição de dados em tempo real, né? Você tem essa ligação aí entre o coletor de dados e aonde está sendo enviado, né? Esse batch são em pequenos pacotes, né? Pacotes de dados, onde você vai transitando a informação. E o bits é basicamente a informação binária, né? O 01, 011. Aí, esse site ele traz bastante definição aqui também, se vocês quiserem dar uma olhada. Aí, além disso, a gente tem a variedade também dos dados, né? Dizendo se eles são estruturados ou não estruturados, se eles são dados de vídeo, dados de imagem, dados de textos, se foram feitos por humanos,
ou se foi uma tabela consolidada. É, enfim, tem uma infinidade de variedades nesses dados. E é aí que a gente vai entrar naquela questão também dos dados serem estruturados, não estruturados ou semi-estruturados, tá? É um conceito muito importante para quem está trabalhando aí com dados e a gente vai passar no detalhe com vocês, tá bom? Bom, basicamente, o volume de dados, a gente está olhando para dados de várias fontes, seja de transações, seja de IoT, né, Internet of Things, que é a internet das coisas que a gente está olhando hoje. Por exemplo, eu tenho a minha Alexa, que vai coletando dados aí ao longo do dia. Claro que assim, pelo que a Amazon fala, eles não vão armazenando esses dados, eles só armazenam os dados a partir de que você tem uma ligação direta ali com a Alexa, né? Então, quando você chama o nome dela, ela coleta esses dados específicos, mas esses dados são processados, né? Então, imagina, você tem 1 milhão de Alexas espalhadas aqui no estado de São Paulo. E aí, todos esses dados que tiveram interação ali com a Alexa, eles são coletados e são armazenados em algum local da Amazon. E para que isso é feito? Para melhorar cada vez mais a identificação de quando uma pessoa está falando com a Alexa e também entender qual que é a resposta que ela deve dar. E, enfim, identificar padrões, tentar trazer também algumas coisas relacionadas à parte de marketing da própria Amazon, entender melhor como que funciona o comportamento dos consumidores. Então, tem uma série de aplicações que a gente tem aí com esse grande volume de dados. Então, a Amazon acaba armazenando aí, ou pelo menos processando esses dados e armazenando o que ela aprendeu com esses dados, tá bom? Além disso, a gente tem dados da indústria. Então, pensa numa linha de fábrica onde você tem várias operações seguidas, você tem uma série de sensores sendo utilizados e esses sensores estão coletando dados a todo instante. E digamos aí que, pô, no final do mês teve um problema ali com a fábrica, com uma peça que deu errado e daí travou todo o sistema. Só que isso aconteceu só lá no final da linha de produção. Pô, será que não daria para a gente prever com antecedência aí esse problema que iria ocasionar? Então, tentar utilizar sensores ao longo da fábrica para ver se a gente conseguia obter uma informação mais antecipada, sem ter que ter desenvolvido aquele produto até o final, né? Então, tentar entender já qual que era o problema no começo para desenvolver até o final. E aí, com isso, a gente pode armazenar os dados aí históricos, a gente pode até entender aí os dados que foram gerados no momento dessa peça que deu errado e tentar criar aí algum tipo de modelagem para fazer a predição aí das vezes que vai dar o problema, tá bom? E além do mais, a gente tem o nosso comportamento sendo traqueado a todo instante. Se você está vendo esse meu conteúdo no YouTube, no Spotify, no Instagram e tudo mais, hoje tudo isso é coletado, tá? E armazenado pelas plataformas. Então, o Facebook armazena a sua informação, o Google armazena a sua informação, o Instagram também, linkado aí ao Facebook, armazena o seu comportamento de utilização da ferramenta, né? E com base nisso, eles vão promover aí propagandas. Então, às vezes você está rolando ali no Instagram, aparece uma propaganda sobre uma coisa que você tinha pesquisado aí algumas horas atrás. Tudo isso está relacionado ao marketing também. E aí uma agência de publicidade paga o Instagram, o Facebook, o Google para divulgar esse produto. E aí o Google, o Instagram e o Facebook e o YouTube, eles recebem aí uma parcela desse valor, tá bom? Então, é com isso que essas plataformas acabam monetizando, né? Eles fazem a recomendação dos produtos com base nesse grande volume de dados que ele tem sobre os clientes. Então, pô, é certeza que eu, Henrique Frank, tem alguma coisa lá no Facebook, lá no Instagram, alguma tabela onde eu tenho alguns dados ali de perfis que eu mais acesso, gênero de coisas que eu acesso, sei lá, vídeos que eu vi por mais tempo no Instagram, no YouTube e tudo mais.
e eles fazem com isso toda aquela recomendação automática, né? Então, por exemplo, você está navegando lá no YouTube e aparece um primeiro vídeo. Você vê aquele vídeo até o final, logo em seguida já aparece uma recomendação de um vídeo ou do mesmo canal ou de um perfil muito similar, né? Então, um perfil parecido ali com o que você está assistindo, um vídeo parecido com o que você está assistindo. Então, esses algoritmos eles já vão treinando aí em tempo real e você já tem aí o output com base nesses dados. E claro, a gente tem um imenso volume de dados quando a gente fala disso. A gente está falando aí de 7 bilhões de pessoas. Bom, e aí esse volume de dados também tem uma polêmica aí em questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? E, por exemplo, o iPhone ele está fazendo muito disso, né? Tem algumas políticas aí a partir do iOS mais novo, onde você tem aí uma restrição de como são coletados os seus dados e tudo mais. E também você vê aí alguns governos, né? Então, por exemplo, a Europa ali trazendo medidas para que o Facebook não colete determinadas informações sobre os clientes e tudo mais, para as pessoas que utilizam ali os sites, pensando aí justamente na privacidade dos dados. Então tem muita coisa mudando ainda, tem muita coisa para rolar, mas eu acredito que o marketing e publicidade aí na internet não deve acabar e eles vão continuar coletando algum tipo de dado, tá bom? E aí falando de velocidade em específico, deixa eu só voltar aqui para a tela inteira. Falando para velocidade em específico, quando a gente fala aí do avanço do IoT, a gente tem outras ferramentas como o RFID, sensores e medidores inteligentes, e estão aumentando cada vez mais a análise desses dados em tempo real, né? O armazenamento desses dados e análise em tempo real. E para isso que hoje a gente está melhorando cada vez mais as nossas conexões. Então a gente tem aí a utilização de fibras óticas, a gente tem também a evolução do 3G para o 4G, para agora para o 5G. Tudo isso visando facilitar a velocidade com que esses dados são transitados, né? Então como que eles vão de uma fonte para uma outra localidade. Então com isso a gente precisa de muita velocidade, porque às vezes é muito dado que a gente tem, os dados são pesados, e como a gente quer em tempo real, essa velocidade precisa ser muito elevada. Então por isso que a gente fala também da velocidade dos dados. E aí falando de variedade dos dados, esses dados podem ser de infinitas fontes. Podem ser tabelas. Então, pô, às vezes uma tabela que você tem no Excel, uma tabela que está em um banco de dados, de maneira estruturada. Ou você pode ter, sei lá, tweets que as pessoas fizeram ali no Twitter, né? Você pode ter PDFs dentro da sua companhia. Você pode ter, por exemplo, um documento Word, mensagens de texto que as pessoas trocam entre elas mesmas, seja no Teams, seja no WhatsApp. Você pode ter como fonte de dados ali vídeos que foram compartilhados no TikTok, imagens que foram compartilhadas aí no Instagram, no Facebook. E tudo isso requer um pré-processamento, tá? Então, por exemplo, eu interagir com uma tabela não é a mesma coisa que eu interagir com uma imagem. Porque o computador, ele não consegue entender o que tem dentro daquela imagem, sabe? Você precisa de algoritmos, ou seja, códigos aí, onde você vai conseguir converter aquela imagem em uma linguagem, em um dado estruturado para o seu computador, tá? E aí, com base nisso, ele vai entender ali o que representa aquela imagem e como que ele deve processar essa informação, tá? Mas a gente tem muito aí essa questão da variedade dos dados, que como a gente está cada vez mais coletando mais dados de várias fontes, a gente tem muito problema aí com essa variação dos dados. E aí, com essa questão da variedade dos dados, a gente pode incorrer em um outro problema, que é justamente a veracidade desses dados e a qualidade desses dados, tá? Então, pô, será que o que eu tô trazendo ali de informação realmente é relevante? Ou será que eu só tô ocupando espaço no meu armazenamento? Tem aquela questão lá também do garbage in, garbage out, que é o GIGO, que eles falam aí, é um dizer que a gente tem aí na tecnologia, que, por exemplo, se eu pegar uma informação que seja um lixo, né, garbage,
e coloco dentro de um modelo aí de previsão e tudo mais, o que vai sair ao final do modelo também é lixo. Então é esse garbage out que a gente fala. Então tomar bastante cuidado aí com essa variedade de dados, como que esses dados foram processados, para a gente não ter informações que não são relevantes. Nem sempre toda informação ela é relevante para eu fazer um modelo, para eu fazer alguma análise em específica, tá? Geralmente é o contrário, a gente tem que dar uma boa filtrada nesses dados, um bom tratamento de dados, por isso que servem aí os engenheiros de dados, analistas de dados, para depois conseguir fazer um modelo aí que de fato faça sentido e vai fazer uma previsão acertada, tá bom? Mas eu acho que é isso. Um outro problema que a gente pode também ter com esses dados é justamente a variabilidade desses dados. Porque muitas vezes você tem um dado ali vindo de uma fonte e esse dado ele é constante. Por exemplo, ele sempre manda uma tabela com 4 colunas 6 meses no ano, né? Então, nos 6 primeiros meses do ano, ele mandou aquela tabela com 4 colunas, beleza, você conseguiu consumir, tratar aquela tabela, gerar o seu modelo. Só que um grande problema que a gente tem também é que muitas vezes esses dados eles mudam. Então, por exemplo, a pessoa que gerava aquela tabela resolveu adicionar mais uma coluna, resolveu mudar um dado que tinha naquela coluna. E aí você vai ter uma série de implicações que são processos quebrando, o seu modelo não vai funcionar mais, porque você tem uma coluna a mais ali que não tinha sido especificada antes. Então a gente pode ter uma série de implicações com a variabilidade desses dados, principalmente se a gente não tiver uma boa governança, né, uma boa gestão de como que funcionam essas fontes de dados, como que elas vão operar aí para quem está utilizando os dados. E aí a gente vai ter uma série de problemas com essa variabilidade. Todo engenheiro de software sofre com essa variabilidade dos dados, cientista de dados também. Eu, particularmente, já sofri muito com isso. Então, é um ponto bem crítico aí que a gente tem que estar a gente sempre tem que estar atento, tá bom? Mas eu acho que é isso. E aí, falando um pouquinho sobre tipos de dados, né? Então, entrando aí na parte de estrutura de dados. Tem um site bem legal. Eu vou fazer a transição de tela novamente. Que é esse site da K21 Academy. Eles mostram aqui também bastante coisa aí sobre a estruturação de dados. Lá embaixo eles trazem exemplos mais específicos sobre dados estruturados e não estruturados. Mas bom, aqui a gente tem uma variação mais clara do que são dados estruturados e dados não estruturados, tá? Então, o que a gente fala que são dados estruturados? São dados que podem ser mostrados aí em tabelas, né? Então você tem linhas, colunas, você tem também uma chave relacional. Então, por exemplo, eu tenho os dados ali sobre os alunos da minha escola. E aí eu tenho uma tabela que mostra quanto cada aluno pagou de mensalidade, né? E se ele pagou ou não. E na minha outra tabela eu tenho a característica do meu aluno. Então, qual que é a idade dele, qual que é o nome completo dele e tudo mais. Como que eu faço para relacionar essas tabelas? Geralmente é pelo nosso RA. Então, aquele registro, não sei se é registro acadêmico ou registro do aluno, mas aquele nosso ID que a gente tem, que são vários números, a gente consegue relacionar entre essas duas tabelas, né? Geralmente a gente não relaciona pelo nome, porque pode ser que tenham alunos com o mesmo nome. Então a gente cria ali uma identidade única, uma chave relacional, que a gente chama, para poder linkar essas duas tabelas. Então, por exemplo, se eu quero juntar ali, entender qual que é o nome do meu aluno que pagou no mês de setembro, eu consigo fazer o link entre essas duas tabelas através da minha chave relacional, tá bom? Aí o que mais? Pô, nos dados estruturados a gente tem números, tem datas, tem strings, né, que são cadeias de texto, basicamente. Então é como se fosse um texto. A gente tem vários tipos de dados, né, e esses aqui são alguns desses tipos de dados. E a Gartner, ela estima que 20% dos dados das empresas são estruturados. Então, é somente uma pequena parte.
esses dados estruturados, eles requerem menos armazenamento e são muito mais fáceis aí de ter uma gestão, de ter uma proteção desses dados com soluções legado, tá? Então, soluções aí que, muitas vezes são bases de dados antigos, que estavam em sistemas antigos, que hoje não são mais o sistema principal da empresa, ou que estão bastante obsoletos, a gente considera aí como essas soluções legadas, tá bom? E aí, o que mais? Dos dados não estruturados, a gente tem dados aí que não são representáveis em uma tabela, né? Em linhas e colunas, ou que não tem essa chave aí relacional. E geralmente a gente está falando aí de áudios, vídeos, tabelas no Excel, tabelas do Google. A gente fala também aí de e-mails, documentos no Word, enfim, uma infinidade de arquivos que a gente tem e não são estruturados, né? Eles não representam nenhuma tabela. Para esses arquivos virarem uma tabela depois, eu preciso fazer uma série de tratamentos com base nesses dados, tá bom? Então, interpretar aí o que é uma imagem, o que é um vídeo, para depois gerar uma informação consolidada em tabela. A Gartner estima aí que 80% dos dados das empresas estão aí nesse escopo dos dados não estruturados, tá bom? Esses dados, eles requerem aí um maior armazenamento, então, muitas vezes porque não são dados tratados, você não extraiu toda a informação aí dessa fonte de dados, né? Então, você não tem ali o que é mais relevante para você. E você tem uma dificuldade maior aí de fazer a gestão desses arquivos e proteger também com essas soluções legados, tá? A gente tem um problema maior aí de armazenamento e segurança de dados quando a gente fala nos dados não estruturados, tá? E aí tem uma série de pessoas, sites e organizações que fazem algumas quebras entre dados estruturados e não estruturados. Eu vou falar aqui também dos dados semi-estruturados, tá bom? Mas eu já vi também o termo quase estruturado e tudo mais. Mas eu vou focar aqui nesses 3 exemplos, tá bom? Bom, e aí, esse site aqui também traz alguns exemplos de dados estruturados. Então, aqui eu tenho a minha tabela com o nome das minhas pessoas, qual que é a nota que essa pessoa tirou, né, nessa tabelinha verde, e qual que é o professor aqui, qual que é a matéria na tabelinha laranja. Como vocês podem ver, essas tabelas, obviamente, elas têm linhas e colunas, tem uma chave relacional também, então eu consigo relacionar essas tabelas através de uma chave. Então eu tenho o ID do estudante, mesmo que não seja o mesmo nome da coluna, se eu sei que essa informação é a mesma, eu consigo fazer essa relação. Aí tem o ID também da minha matéria, né? Então, por exemplo, eu consigo fazer a relação com essa tabela aqui e pegar qual que é a linguagem. E bom, por que a gente não põe logo de vez um grande tabelão com todas essas informações? Por vários motivos, né? O primeiro é porque pode ser que esses dados não venham de uma mesma fonte, então podem vir de fontes distintas, de sites distintos, de tabelas distintas, e aí a gente vai precisar relacionar esses dados com base na origem dela. E também porque muitas vezes, por exemplo, aqui eu só tenho 3 alunos. Seria muito custoso eu colocar aqui o nome do meu aluno e a idade dele em todas as minhas linhas. Eu ia gerar um tabelão com dados duplicados. E quando a gente fala de tipos de dados e estrutura de dados, que é um assunto um pouquinho mais avançado, a gente consegue ver que alguns dados são mais leves do que outros, tá? E quando a gente fala aqui de um número inteiro e tudo mais, isso acaba ocupando bem menos na memória do seu computador do que você colocar ali um texto, um texto e um número, né? Que seria aqui adicional. E nesse caso aqui, por exemplo, um texto bem maior. Esse texto aqui com nome e sobrenome e tudo mais. Então tudo isso pode impactar aí no processamento, pode impactar também no seu hardware, na memória. Então por isso que é importante a gente ter essas chaves relacionais, tá bom? E aí quando a gente fala de dados semi-estruturados, a gente está falando de dados, por exemplo, como JSON, XML,
HTML também é um dado semi-estruturado, onde a gente até tem uma certa classificação, né? Então aqui num JSON a gente pode ver que a gente tem o dado, a gente tem também o que significa esse dado, né? O Customer ID. Aí a gente tem o nome, com a quebra aqui em primeiro nome, segundo nome. Aí tem o endereço também. Você pode ver que tem uma informação aí dentro, que está razoavelmente estruturada, mas assim, não é uma tabela. Então, já é um problema porque você tem que pegar esse dado e processar para transformar em uma tabela. Mas esse dado ele já está muito mais estruturado do que um dado não estruturado, tá bom? Então você tem aqui um processamento bem mais leve para fazer isso. E aí a gente tem uma série de bibliotecas, série de operações que fazem isso de maneira até um pouco mais automática. Só que, como eu falei, exige um processamento, né? Então, o próprio Python ele já tem ali algumas ferramentas que transformam XML em data frames, né? Então, em tabelas, e até mesmo JSONs e tudo mais. Então, já é um pouquinho mais fácil o caminho aqui quando a gente tem os dados semi-estruturados. Já quando a gente fala de dados não estruturados, a gente está entrando aqui num escopo muito mais aberto, né? Que pode ser basicamente qualquer coisa que não esteja aí em formato de tabela ou com uma mínima organização, tá? Então a gente fala aí dos documentos de texto, de vídeos, de áudio, e-mails, informação de redes sociais, imagens, próprios sensores, websites e até mesmo logs aí de aplicações, né? O que são esses logs? Eles vão colocando informações sobre coisas que acontecem em tempo real em determinado site, né? Se são coisas que deram certo, se foram coisas que deram errados. E aí, pô, já vimos tudo aí sobre os dados. Quando a gente fala de dados estruturados também, a gente está falando de dados relacionais. Então a gente fala do SQL, que é uma linguagem, fala de banco de dados. Quando a gente fala aí de não estruturado, a gente está falando do XML, JSON, HTML. Quando a gente fala dos não estruturados, a gente está falando aí de Word, PDF, texto, enfim, uma série de coisas. Mas, pô, temos os nossos dados e tudo mais, mas para que servem esses dados, né? Qual que é o valor gerado através desses dados? Então, com esses dados que a gente vem consumindo, que a gente vem armazenando, que a gente vem tratando, a gente tem uma série de aplicações que podemos utilizar, tá? Então, eu falo para vocês que a importância não é a quantidade de dados, mas sim a qualidade dos dados que você está colocando. Claro, é melhor você ter 100 dados ali com uma qualidade razoável do que você só ter um dado com uma qualidade perfeita. Porque muitas vezes um dado só você não vai conseguir criar um modelo, tá? Mas, enfim, é muito importante você ter um bom tratamento e pensar muito na qualidade dos dados para você não gerar aí um lixo, né? Então, para você não ter uma informação errada a partir de uma análise com dados que estavam errados, tá bom? E aí, falando do valor que a gente gera com o Big Data, a gente tem a otimização aí dos recursos, né? Gerenciamento de recursos dentro de uma cadeia de produção. A gente pode acompanhar em tempo real, desde quando o produto está sendo feito até quando ele já foi enviado, quando ele já foi entregue, já chegou na residência ali da pessoa que comprou, ou na loja, enfim, que vai ser revendido. A gente tem uma melhoria aí na eficiência operacional também, então evitar ali problemas, ou melhor, antecipar problemas ali durante a cadeia produtiva, otimizar o desenvolvimento de produtos, né? Então tentar entender melhor o que o meu consumidor quer de produto novo, que seja desenvolvido, né? Então eu consigo aí tentar fazer uma análise de mercado para ver qual que é a minha demanda, qual que é a demanda do meu consumidor, e aí tentar desenvolver um produto específico para ele, ou até mesmo o que tem hoje em dia, né? Por exemplo, eu compro um tênis ali, uma chuteira específica, eu consigo colocar o meu nome ali personalizado, consigo colocar um nome numa camiseta que eu tô comprando e tudo mais. E hoje você tem isso tudo de maneira muito mais automatizada. E aí você consegue utilizar desses dados para gerar um produto altamente personalizado
para o seu consumidor final. Às vezes você consegue mudar a cor também do produto. E tudo isso a gente está falando aí de Big Data, tá bom? Aí com isso também, esses dados a gente pode fazer análises, pode gerar novas receitas, entender oportunidades de mercado e também tomar decisões de maneira mais inteligente, tá? Então a gente sempre fala aí que cada vez mais as empresas estão tendo decisões mais data-driven, né? Então direcionadas com dados. E aí a gente utiliza também o Big Data para que essas pessoas tenham as melhores decisões, tá bom? E aí, trazendo exemplos mais específicos, por exemplo, a gente pode monitorar o resultado aí de vários pacientes. Então, por exemplo, ali o meu Apple Watch, que eu tenho um acompanhamento da frequência cardíaca ali dos meus pacientes. Eu consigo ver também se o meu usuário teve alguma queda, né? E aí eu consigo já acionar ali o SAMU, né? Consigo acionar uma ambulância ou até mesmo comunicar algum parente dessa pessoa daquele acontecido, né? Então eu consigo aí melhorar a qualidade de vida das pessoas tratando esses dados. A gente consegue fazer análises também médicas, por exemplo, ali com o batimento cardíaco daquela pessoa, com o eletrocardiograma dela, né? E conseguir talvez até antecipar ali alguma doença que ainda não foi diagnosticada e tudo mais, e fazer com que esse paciente procure aí se cuidar o quanto antes, tá? Além disso, detectar comportamentos fraudulentos, né, da sua organização, então entender ali se, pô, teve algum caixa 2 em algum lugar, enfim, que teve algum tipo de fraude aí por parte do seu fornecedor, e aí você consegue também identificar isso de maneira mais rápida, com base nesses dados, e melhorar aí a assertividade do que você tem. Além disso, falando aí de ações, por exemplo, você pode calcular ali, recalcular a sua carteira a todo instante, com base ali numa análise do mercado e tudo mais, para você entender se aquela carteira está apresentando um alto risco e você precisa mudar ali para um outro ativo e tudo mais. A gente consegue utilizar o Big Data para fazer análises mais sofisticadas, tá bom? Mas eu acho que é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês aí o conceito do Big Data. Esse conteúdo, como eu já falei, foi feito exclusivamente aí por um seguidor que pediu para que eu produzisse esse conteúdo. É um conteúdo aqui mais pesado, mais extenso, né? Mas que tem muita qualidade, tem muito conteúdo bacana. E, enfim, se vocês gostaram aí, se esse conteúdo ajudou vocês, compartilhem com os amigos, deixem um like de vocês, me ajuda muito. Eu tô precisando aí crescer cada vez mais o canal, e esse apoio aí com o like de vocês, com a inscrição no canal, me faz chegar a mais pessoas, né? O entendimento aí do algoritmo do YouTube, do Instagram, do Spotify, entende que esse conteúdo é valioso para vocês e divulga aí para mais pessoas também, tá? Então, por favor, não deixem aí de dar o like, comentem, se inscrevam, e é isso. Tamo junto, pessoal. Um grande abraço e até o próximo conteúdo. Valeu, até mais, tchau, tchau.